Senhor, amém? Amém. Motivo de grande alegria, mas esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa para ouvirmos a sua voz. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Daniel, capítulo de número 5. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória No versículo 22. Aleluia. Daniel, capítulo de número 5, versículo 22. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 5, versículo 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Somente até aqui. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor, estamos na Tua presença, nos humilhando, ó Deus, embaixo das poderosas mãos do Senhor, e pedindo pela Tua misericórdia, o Senhor possa, ó Pai, falar aos nossos corações nesta noite, meu Deus. Nem que seja uma palavra, meu Pai, tenha de misericórdia para com as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, louvar a Deus com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta é uma passagem que há algum tempo ela já está em meu coração. E no dia de hoje, quando eu retornava, meditava nela mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo, Ele muito falava comigo. E eu confesso para os irmãos que as minhas mãos gelaram, os meus pés gelaram, e o Senhor, Ele me fazia lembrar uma vez mais que as coisas do Senhor, elas são coisas santas. E o Senhor, Ele me lembrava de como nós temos que tratar as coisas do Senhor, a reverência que nós temos que ter com as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor, elas não são não são de qualquer maneira. O Senhor Jesus Cristo, Ele não nos deixa confundidos, Ele fala conosco, Ele nos ensina, mas as coisas do Senhor, elas precisam ser feitas da maneira a qual o Senhor Jesus Cristo, Ele nos instrui, da maneira a qual o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou para cada um de nós. E esse capítulo de número 5, o Senhor Jesus Cristo, Ele traz para nós sobre a queda de Babilônia. Quando em determinado momento o rei Belsazar, ele deu um grande banquete. Ele convidou muitos daqueles que eram considerados grandes. E em determinado momento, este rei, ele pegou os utensílios da casa de Deus, os quais
Nabucodonosor, ele tirou do templo de Deus que estava em Jerusalém, e Belsazar usou esses utensílios da casa do Senhor para beber vinho. E neste momento, a palavra do Senhor nos diz que na mesma hora apareceu na parede uma mão, em formato da mão de um homem, que escreviam estas palavras nas quais nós meditamos. Aleluia. E neste momento o Senhor Jesus Cristo, ele nos traz a sua palavra. E quando o rei viu aquela mão escrevendo na parede, ele ficou muito espantado, a ponto dos seus joelhos baterem uns nos outros. E ele chamou todos os sábios daquela época para poderem interpretar o que tinha acontecido, para interpretar aquilo que estava escrito, e a palavra nos diz que nenhum deles foram capazes de interpretar aquilo que estava escrito na parede. Então ele mandou chamar o profeta Daniel, homem do Senhor, verdadeiro servo do Senhor, e ele trouxe a interpretação daquilo que estava escrito na parede. E chega aqui onde nós meditamos. E ele disse para Belsazar: olha, você sabe tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, tudo que ele teve que passar até que ele conhecesse que Deus, o Altíssimo, ele tem domínio sobre o reino dos homens, que Deus, o Altíssimo, ele tem domínio sobre tudo. E mesmo você sabendo de tudo que aconteceu com ele, que desprezou as coisas do Senhor, que foi arrogante, que desprezou aquilo que o Senhor trazia, mesmo assim você não humilhou o seu coração. Mesmo assim você usou de soberba, você foi arrogante, você utilizou as coisas da casa do Senhor para profanar. E o Senhor Jesus Cristo, ele te trouxe isso. Por causa da sua atitude, o Senhor Jesus Cristo te colocou na balança e você foi achado em falta. Aleluia. E quando eu meditava nessa passagem, esse versículo ele muito fica no meu coração. A parte C do versículo 23, o qual o Senhor diz: mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E eu parava para pensar, como é que nós temos nos apresentado diante do Senhor? O Deus em cujas mãos estão as nossas vidas, o Deus em cujas mãos estão os nossos caminhos, o Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece o nosso coração, conhece o nosso pensar, que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Ele já sabia o que iríamos pronunciar. Como é que nós temos nos apresentado? Como é que nós temos nos achegado até o Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos dado a devida honra ao nosso Senhor Jesus Cristo? Este Deus que em todos os cultos nós falamos, nós dizemos que Ele é justo, que Ele é santo, mas por vezes nós esquecemos que a justiça do Senhor, ela não é só para os nossos irmãos, ela é também para nós. E nós precisamos estar muito atentos, porque se as nossas vidas elas não estiverem enquadradas na palavra do Senhor, se as nossas vidas não estiverem em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, de maneira nenhuma nós seremos aprovados pelo Senhor. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos diz que aqueles que são achados em faltas, o castigo ele é eterno. E se nós quisermos herdar as mansões celestiais, como nós sempre pronunciamos, nós precisamos estar a cada dia mais santificando as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor ela nos diz que a irreverência com as coisas do Senhor, ela é reprovada. E as nossas obras reprovadas, de maneira nenhuma permaneceremos ao lado do Senhor. De maneira nenhuma ouviremos o vinde benditos de meu Pai. E quando eu meditava, meus irmãos, o Senhor ele falava muito comigo. E quando eu cheguei nesse versículo de número 27, pesado fosse na balança e foste achado em falta, eu parava para pensar que o mesmo Deus que disse isso para Belsazar, que entregou isso para ele por conta das suas obras serem reprovadas, é o mesmo Deus que nós estamos aqui em todos os cultos dizendo, que nós estamos em todos os cultos dizendo
que servimos a Ele. Mas a palavra do Senhor nos diz que aqueles que servem ao Senhor, eles andam como o Senhor andou. E nós precisamos colocar as nossas vidas na balança e vermos se nós estamos andando realmente como o Senhor Jesus Cristo andou. Ou se os nossos pés, por vezes, eles estão se distanciando da presença do Senhor. Se por vezes nós saímos da casa do Senhor e nos esquecemos de tudo aquilo que Ele falou conosco. Porque nós dobramos os nossos joelhos, nós pedimos ao Senhor bênçãos e mais bênçãos, mas quando o Senhor nos concede a bênção, nós nos viramos as costas para o Senhor. E isso é muito sério, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele concede as bênçãos realmente. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o abençoador, mas nós precisamos estar com as nossas vidas ligadas no Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o domínio de tudo, tudo está nas suas mãos. E o mesmo Senhor Jesus que diz, pesado fosse na balança, é o mesmo Senhor que nos diz, eu sei as tuas obras. Bendito seja o nome do Senhor. E este mesmo Senhor é o que virá para nos julgar. E Ele julgará nós com retidão. As nossas vidas não podem estar de maneira nenhuma em falta com o Senhor. Graças a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que nós seremos julgados ou nós seremos recompensados segundo a nossa conduta. Se as nossas vidas estiverem de qualquer maneira, de maneira nenhuma o Senhor nos concederá a coroa da vitória. É por isso que o Senhor Jesus, Ele nos diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo, Ele nos instrui, meus irmãos, nós precisamos receber a correção da parte do Senhor. Nós precisamos estar com as nossas vidas a cada dia mais voltadas para o Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus. Porque se o Senhor Jesus Cristo, Ele tem falado conosco, nós precisamos dar ouvidos. Nós bem sabemos tamanha responsabilidade que é estar aqui na frente e falar do amor do Senhor, falar da palavra do Senhor. Mas os irmãos também fiquem apercebidos, porque o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós também teremos que dar conta daquilo que nós ouvimos do Senhor. E se nós ouvimos do Senhor e deixamos de qualquer maneira, as consequências elas vêm e são muito duras. Glórias a Deus. Por isso nós precisamos estar buscando a cada dia mais a presença do Senhor, buscando nos santificar na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a comandarmos. E se as nossas vidas não estiverem de acordo com o que nós aprendemos do Senhor, porque nós sabemos de quem nós temos aprendido, nós sabemos aquilo que nós ouvimos. E se as nossas vidas não estiverem em conformidade com a palavra do Senhor, que é santa, nós ficaremos de fora. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, a palavra dele nos diz que o grande dia do Senhor, ele está muito próximo. E nós várias vezes ouvimos isso. Todos os cultos eu tenho certeza que nós ouvimos sobre isso. O grande dia do Senhor está muito próximo. Para isso, então, nós precisamos estar preparados. Porque quando o Senhor Jesus Cristo nos chamar para nos apresentarmos diante dele, para ele nos colocar na balança, não dá tempo de tentarmos consertar nada. Nós precisamos estar endireitados, precisamos estar preparados. Os nossos frutos precisam condizer com os frutos daqueles que são filhos do Senhor. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a produzir os frutos na sua presença. Ele nos ensina a nos apresentarmos diante dele. Ele nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos estar a cada dia mais, orando mais, jejuando mais, porque se os nossos pés se afastarem um pouquinho e o Senhor voltar para chamar o seu povo, para levar o seu povo, nós ficaremos de fora.
Glória E nós a bem Deus. sabemos que não é isso que nós queremos para nós. Nós precisamos dar a devida reverência ao Senhor Jesus Cristo, a devida glória a qual Ele merece. Não adorar a Deus como aqui fez este rei. Aleluia. Graças a Deus. Deuses de ouro, deuses de prata, que não sabem de nada, que não veem, que não ouvem. Mas nós devemos dar a devida glória ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, em cuja mão estão as nossas vidas. A Ele qual virá para julgar a cada um de nós segundo aquilo que nós fazemos. Nós sempre dizemos isso, que o Senhor Jesus Cristo, Ele virá julgar a cada um de nós segundo aquilo que nós fazemos. Mas nós precisamos nos atentar para ver se não estamos apenas dizendo, mas para ver se realmente nós estamos fazendo com que, quando o Senhor vier, as nossas vidas verdadeiramente estejam alinhadas diante do Senhor e que no grande dia do Senhor nós não sejamos confundidos. Aleluia. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz na sua palavra que pelos frutos conhecerei as árvores, conhecerei a árvore. A nossa vida então precisa estar como a vida daqueles que realmente seguem este caminho que é reto, como a vida daqueles que realmente buscam a presença do Senhor. Glória a Deus. E eu me encontro muito feliz com o Senhor, porque mais uma vez Ele me instruiu, mais uma vez Ele falou comigo que as coisas do Senhor, elas precisam ser feitas com excelência. Que as coisas do Senhor, elas precisam ser, nós precisamos dar total atenção às coisas do Senhor. Que as coisas do Senhor, elas precisam ser prioridades nas nossas vidas. Se é que nós queremos morar com o Senhor Jesus Cristo. Se é que nós queremos permanecer ao lado do Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece as nossas obras. E nós não podemos estar como aquela igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo descreveu para nós, no livro de Apocalipse, no capítulo 3. A igreja de Sardes, a qual o Senhor diz: olha, eu sei as tuas obras, que tu tens nomes de que vive, mas estás morto. As nossas vidas, as nossas obras, elas precisam estar diante do Senhor. As nossas vidas precisam estar alinhadas à vontade do Senhor. Porque se nós estivermos mortos espiritualmente, se nós estivermos mortos na presença do Senhor, as consequências virão. E elas vêm muito rápido, porque a palavra do Senhor nos diz que muito em breve o Senhor virá. Mas se o Senhor Jesus Cristo, Ele nos permitiu estar aqui mais um dia, é porque o Senhor Jesus Cristo nos concede mais uma oportunidade de estarmos nos santificando, de estarmos nos consertando diante do Senhor. Aleluia. E nós bem sabemos que cada oportunidade que o Senhor nos dá, ela é única. Então não vamos jogar fora, meus irmãos, esta preciosa oportunidade que o Senhor nos concede hoje, agora, de nos consertarmos com Ele. Porque nós não sabemos se nós nem sairemos dessa porta. Mas se o Senhor nos permitiu ainda estar aqui, nós precisamos endireitar as nossas vidas, para que nós não venhamos ser deixados para trás. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, é até aqui que o Senhor me concedeu. Aquilo que eu não consegui expressar, o Espírito Santo do Senhor, Ele possa falar do coração de cada um dos irmãos. Eu peço que os irmãos